O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Das mãos de Deus não sai nada ruim. Judas não saiu ruim das mãos de Deus. Deus não criou um traidor. Mas nós, seres humanos, compartilhamos com Deus alguns dispositivos que estão na nossa alma: razão, memória, vontade. E a nossa vontade, que está ligada às nossas decisões, e ali as duas juntas é que vão construindo a nossa vida. E as nossas decisões, nós vamos precisar tomá-las até o nosso último segundo de vida. Por isso que Deus insiste conosco até o último segundo de vida. A vocação de Judas Iscariotes é um grande mistério. Porque na onisciência de Deus, Deus sabia quem era o traidor. Então, por que o chamou? E a explicação que nós encontramos dentro da teologia bíblica, que é um dos campos da teologia, é a seguinte: Deus insiste na nossa salvação até o último segundo. Enquanto nós tivermos condição de tomar decisões, Deus acredita na nossa mudança. Deus acredita no nosso conserto. Judas entrou no grupo dos discípulos e mesmo Jesus sabendo que ele seria o traidor, nenhum evangelista retira Judas da lista dos 12. De fato, ele é o último, porque ele se tornou o traidor. Ele não nasceu traidor, assim como nenhum de nós nasce pecador. Mas, mesmo se tornando traidor e pecador, nenhum evangelista o retira, porque é para nos ensinar que Deus acreditava na mudança dele até o fim. Quando foi que Judas deixou de estar nas mãos de Deus? Na hora que ele tomou a decisão de matar-se, que é uma das explicações da sua morte, e na hora em que o Senhor o castiga, que é quando ele morre, que tem outra narração de uma morte diferente. Mas até aquele último instante, Deus acreditava na mudança de Judas. Isto, meus irmãos, não é para nos deixar chateados. Esse Deus é muito misericordioso. Isso é para lembrar que quando eu preciso, Deus usa de misericórdia também para comigo. Também para comigo o Senhor precisou esperar pela minha mudança até que ela acontecesse. Também por mim Deus esperou, assim como esperou por Judas. E voltando a falar sobre as decisões, acompanhem o que vai acontecer na hora de nossa morte. Nós todos os dias tomamos pequenas e grandes decisões. Mas há momentos na nossa vida em que essas decisões vão fazer uma reviravolta na nossa história. Judas não traiu Jesus somente naquela última ceia. Foram pequenas traições, foram pequenos distanciamentos do coração,
Por isso, meus irmãos, quando uma pessoa vem cheia de piedade, dizendo: Padre, eu queria comungar de joelhos, posso? Pode, faça, mas faça isso por Cristo e não deixe de fazer. Porque são esses pequenos gestos, são essas pequenas decisões, são os detalhes, e aqui eu estou me baseando na teologia bíblica e na espiritualidade de Teresinha de Lisieux. São as pequenas coisas que vão se tornar as grandes decisões da nossa vida. Porque uma árvore sempre cai para o lado que ela se inclina. Ninguém se torna mal do dia para a noite, assim como ninguém se torna bom do dia para a noite. Tanto a perversão como a conversão, elas vão exigir de você tempo, exercício, ascese. E nós que estamos dentro da igreja, precisamos observar isso com muita clareza, porque Judas era de dentro, Judas não era de fora, Judas não era um estranho, Judas não era alguém fora da comunidade, pelo contrário, ele não era só discípulo, ele era um dos apóstolos, ele era um dos embaixadores que representam o próprio Cristo. E o que aconteceu com ele? Ele foi esfriando no seu amor. Não esfrie o seu amor por Deus. Não esfrie a sua piedade. Não esfrie o seu zelo, porque esses pequenos distanciamentos vão se tornar no futuro grandes traições. Judas não foi vender Jesus Cristo do dia para a noite. E uma hora, que é a hora da nossa morte, todas as nossas decisões serão cristalizadas, serão eternizadas. Por isso que eu preciso ser responsável pelas decisões que eu tomo, pelas palavras que eu falo e pelos pensamentos que eu tenho. Pensamentos são mais fáceis de dominar, porque pensamento não existe. Pensamento é uma existência etérea dentro da psique. Palavras existem. E uma vez ditas, eu preciso me responsabilizar por elas. Preciso corrigi-las. E as decisões, ainda mais. Por isso que as decisões, as palavras e os pensamentos de Judas o levaram a, por causa da decepção, ele ficou decepcionado com Cristo. Porque desde o início, Judas queria que Jesus fosse um guerreiro. Judas queria que Jesus fosse aquele, igual aos macabeus, que iria coordenar o exército. E até a última hora, ele e Pedro compartilham dessa ideia. Pedro diz, não é? Agora chegou a hora da revolta, pega a espada. E Jesus diz, não é através da revolução que eu vou ser glorificado. Não é através da espada. E por que Jesus toma essa decisão que decepcionou Judas? Eu já devo ter explicado, mas eu repito, porque às vezes há pessoas novas. Para você, por fim, a espiral da maldade, você não pode agir com maldade. Se alguém lança sobre você algo ruim, e você lança de volta, a maldade diminui ou aumenta? Aumenta. Como é que a gente, então, acaba com a espiral da maldade? Nós vamos digerir este veneno que foi lançado sobre nós. Nós vamos digerir esse mal que foi lançado sobre nós. E vamos matá-lo no nosso próprio corpo. Vamos tirar de nós e não projetar sobre o irmão. É muito difícil. Mas é a única saída cristã, católica. É o carregar a cruz de cada dia. Corrigir o outro, sim, mas não projetar no outro o mal que foi feito contra você. Judas, decepcionado, vai se decepcionando cada vez mais. Até que ele, pensando, diz, e o que aconteceria se eu entregasse Jesus? E o que aconteceria se eu voltasse a roubar? E o que aconteceria se eu me afastasse dele? E mesmo com esses pensamentos, Jesus ainda o acolhe. Por quê?
Porque Jesus acredita na nossa mudança. Ele não desiste de nós. Depois que Judas toma a decisão, porque na hora que eu decido, ali as coisas começam a se mover. Padre, por que ainda não aconteceu nada na minha vida? Porque você não se decidiu. Na hora que você se decidir, o que você quer? Na hora que você tomar a sua decisão, é o que eu disse do ditado judaico, a árvore vai se inclinar e depois vai para onde ela está inclinada. Mas se você não se decide, nada acontece. Tome sua decisão. Hoje o Senhor está nos dizendo, pequenas e grandes decisões estão unidas, estão amarradas umas nas outras. E eu queria fazer um passeio pelo Evangelho, para confirmar o que eu disse, o que é que Mataion diz. Um dos 12 discípulos, Judas. E Mateus já foi chamado, o Evangelho foi escrito, depois que Judas já tinha traído. Mas ele continua. Eu não posso matar o meu irmão. Eu não posso ser como Caim. O que é que a palavra do Senhor diz? Que Deus falou para Caim? O pecado está te rondando, não abre a porta para ele. E o que é que Caim fez? Abriu a porta. E o mal foi se instalando. E ele começou a se afastar do seu irmão. E qual foi o final da história? Ele mata o irmão. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Uma vez eu soube de um caso que uma pessoa tinha matado outra e depois de morto ainda foi lá e deu mais 20 tiros. O que isso significa? Ele matou fora, mas não conseguia matar dentro. Judas não matou Jesus fora. Quem matou Jesus fora foram os romanos e os judeus. Mas Judas tinha matado Jesus dentro. Pedro tinha matado Jesus dentro. O evangelista faz questão de dizer, nós não vamos matar Judas. Nós não vamos sentar na cadeira de juízes. Não mate o seu irmão, nem dentro, nem fora. Não mate o seu irmão. Um dos 12, Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, o que me dareis se vos entregar Jesus? Aqui nós temos o pior do ser humano, porque ele foi tomando decisões que foram revelando o pior da alma dele. Existe um ensino grego, socrático, diz que dentro de nós há 2 cavalos que estão correndo juntos, as virtudes e os vícios. Aquele que você acossar mais, aquele que você incitar mais, vai correr mais. Judas estava mostrando o pior da alma humana que todos nós somos capazes de fazer. Todos nós somos capazes. Nós só não vamos fazer por quê? Porque nós estamos tomando outro caminho. Nosso caminho é para cima e Judas está tomando um caminho para baixo. Ele foi ter com o sumo sacerdote para vender Jesus, para tirar vantagem da sua maldade, para tirar vantagem do seu pecado. E qual é o grande ensinamento aqui? Ele está errado desde o início. E nada bom sai de uma coisa errada. Aquilo que começa errado, terminará errado. Não adianta a gente tentar distorcer. Não adianta. Se começou errado, caminhará errado. Tem que ser consertado desde o início. Judas então vai tirar vantagem do seu ato, achando que é mais esperto que Cristo. E combinaram 30 moedas de prata, que é um preço inferior ao preço dos escravos. E aqui está Judas cumprindo uma profecia. Ele será contado entre os escravos. Jesus está descendo todos os níveis
da baixeza humana. E ele está agora descendo, é a chamada kenosis de Cristo, ele está se esvaziando. Ele deixou a vida divina, ele deixou a eternidade, ele entrou na humanidade e agora está se fazendo escravo. Ele está se esvaziando. E Judas está fazendo o plano de Deus, cumprindo as profecias sem saber. No primeiro dia da festa dos ázimos, os ázimos são os pães sem fermento. O pão para a missa é um pão ázimo, é o pão sem corrupção, é o pão puro, é a vítima. Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Porque estavam na semana da Páscoa. E é a Páscoa que Jesus morre na sexta-feira. Jesus então vai dizer tudo o que vai acontecer. E diz aqui a parte que eu queria partilhar. Os discípulos fizeram como Jesus mandou. Porque também as nossas obediências a Deus, também os nossos momentos de ouvir e obedecer o Senhor, vão nos encaminhando para o alto. Ao cair da tarde é a hora da família reunir-se. Cair da tarde é a hora do final do trabalho. Jesus pôs-se à mesa, porque a mesa é dele, a mesa é de Jesus, o altar é de Cristo, e nós somos convidados. E aqui Jesus está assumindo a função do patriarca, que se despedindo, junta os seus filhos e faz o último pedido e deixa a sua herança. Quando Jesus se reúne à mesa, ele diz: enquanto comiam, em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Lembram que eu disse ontem? Só pode participar da mesa aquele que está em comunhão com o dono da mesa. Quem é o Senhor deste altar? É Cristo. Então eu só posso comungar se eu estiver em comunhão de alma, em comunhão total com Ele. Por isso que nós estamos nos confessando, porque nós queremos estar sentados com Cristo em comunhão. E o que é comunhão? Tornar-se um só. Quando ele diz, um de vós vai me trair, é o contrário. Não estamos mais em comunhão, a comunhão foi quebrada. Esta mesa agora é uma mesa de traidores. Então por isso eles param de comer. Um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar um por um: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que põe a mão no prato. O que isso quer dizer? É aquele que vai continuar comendo como se nada tivesse acontecido. Eu não posso fazer isso com o Senhor. Eu não posso participar da Eucaristia como se nada tivesse acontecendo. Eu preciso estar em comunhão com Ele. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Jesus não está falando só sobre Judas. Está falando para nós. Não traiamos o Senhor. Não participemos da mesa como Judas, do altar. E Judas, o traidor, que se tornou, ou seja, voltou para trás, diz: Senhor, mestre, Rabi, serei eu? Como é que Jesus responde? É sua escolha. É você que vai escolher. Queridos irmãos, não é fácil caminhar, porque Deus nos decepciona. Deus nos decepciona. Não porque Ele seja mau, é porque nós criamos falsas expectativas. Qual é o caminho que os santos nos ensinam? Confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos. Mesmo quando é obscuro para nós, confiar, abandonar-se nas mãos de Deus, como criança. Vocês confiam no Senhor? Então nunca mais reclamem do que Ele fizer na vida de vocês. Então nunca mais achem ruim quando Ele começar a fazer o que Ele quer. Porque muitas vezes o que Deus quer nos causa choro. E por que a gente vai fazer? Porque nós confiamos que no final Ele vai saber nos retribuir.
Por que então que nós vamos caminhar com Deus nesta terra? Porque nós estamos olhando para aquilo que não vai passar, para aquilo que é eterno. E quem é que pode nos dar coisas eternas? Só Deus. Então eu confio, eu me lanço, eu confio. Agora está doendo, agora eu não sei o que vai acontecer, agora eu estou com raiva, agora eu me sinto triste, mas eu confio. Foi o que Pedro fez. Eu traí o Senhor, mas eu vou esperar por Ele. E Deus foi lá socorrê-lo. Deus foi lá na praia e disse: Pedro, tu me amas? Jesus ia fazer isso com Judas também. Só que Judas escolheu se fechar. Não escolha se fechar. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e cantar juntos. Por isso eu ponho em Ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em Ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em Ti. Ao som do violão, feche seus olhos brevemente comigo. Nossa Senhora nos ensina tudo isso. Ela perdeu o esposo e continuou firme. Depois ela perdeu o filho da maneira mais cruel e continuou firme. Por quê? Porque ela sabe que Deus pode dar tudo de novo. Tudo é dele. E se Deus te tira alguma coisa, se Deus tira de ti alguma coisa, Ele vai saber te retribuir. Ele vai saber te devolver muito mais. Todos os dias a terra nos ensina isso. Nós plantamos uma pequena semente e recebemos uma grande planta, uma grande árvore. Confia. Hoje, não fique ansioso, angustiado, desesperado. Confie. Só Deus é. Só Deus basta. Como criança, me aquieto em Teus braços, Senhor. Pois sereno e tranquilo me sacio em Teu amor. Por isso eu ponho em Ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em Ti minha esperança, ó Senhor, agora para sempre mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em Ti. Queremos correr ao Teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor,
queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. A cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a tua mão. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Oremos, irmãos.